Olá, bom dia a todas, todos e todos. Sejam bem-vindos ao encerramento, do ciclo de encontros da exposição Sidney Amaral, Um Espelho na História, que se encerra hoje aqui na Galeria Almeida e Deio. Me chamo Luciara Ribeiro, sou curadora da exposição e é um prazer estar aqui, é um prazer também ter acompanhado esse ciclo, a obra de Sidney Amaral e torná-la efetiva para o nosso presente, para os nossos debates atuais. E hoje temos aqui uma honra de receber dois grandes convidados, enfim, que dialogam com uma faceta de Sidney Amaral, que é a educação, para compor então essa mesa, que se chama Sidney Amaral e a Sala de Aula, Lugares de um Professor Artista, para pensarmos o que foi para o Sidney Amaral, além de ser esse artista reconhecido, também, sobretudo, uma pessoa preocupada com o ensino, com a arte e educação, enfim, um professor atuante e que deixa um legado também para pensarmos o lugar da população negra, da população afro-brasileira, dos debates, enfim, que envolvem essa população, também em sala de aula. E para fazer parte dessa mesa, então, temos Renato Lopes e Janaína Machado, ambos arte educadores. E para começar, então, o nosso encontro, chamarei, então, primeiro o Renato Lopes. Vou fazer uma breve apresentação dele e já passo a fala. Então, Renato Lopes é educador popular, pesquisador e psicanalista. Desde 2014, tem trabalhado em diversas instituições culturais, como a Fundação Bienal de São Paulo e o Museu Lazar Segall. Atualmente é um dos coordenadores do cursinho comunitário Milton Santos, uma iniciativa popular da periferia de Guarulhos, que há 2 décadas prepara jovens e adultos para a realização do Enem e demais vestibulares. Então, Renato, fique à vontade, enfim. Obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Um prazer, uma honra. Não deixa de ser algo de pensar um pouco a responsabilidade que é de falar sobre o Sidney, assim, algo que tem um peso, não deixa de ter um peso aqui, né? Então, eu espero estar à altura dessa responsabilidade, né? E aí eu queria agradecer a Luciara, né? Não só por esse convite, né? Mas agradecer e parabenizar, né, pelo trabalho, que é um trabalho bem bonito. E aí, né, essa mesa também é muito uma delicadeza mesmo, né? Estou muito feliz de estar aqui com a Jana, que é uma parceira também. Enfim, acho que eu fico bem feliz com essa situação toda, né? E, bom, a partir do convite da Luciara, o que me chamou a atenção é esse lugar do professor artista, do artista professor, né? E eu fiquei pensando muito nesse hífen, né? E a partir desse, né, esse hífen que marca uma separação, né, numa prática, né? E aí a minha primeira ideia foi continuar esses hífens, né, e pensar professor, artista, preto, periférico. Mas aí fazendo isso, eu fiquei em dúvida se essa operação não acabava levando isso para um lado muito sociológico e pouco humano, né? E aí, assim, a gente não deixa de problematizar o que é humano, o que é o humanismo, né? Mas eu queria pensar aqui com vocês essa ideia de condição humana, né? A partir da obra do Sidney, da poética dele. E aí, assim, né, acho que é nesse momento que a gente sai da sociologia e vai para um lugar que está muito mais próximo, né, muito mais rico para pensar a condição humana. Eu pensei a literatura, né, e aí eu pensei uma ponte da poética do Sidney com um livro que, se eu não me engano, foi lançado no ano passado, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, e que, né, conta a história de
o narrador conta a história de uma relação com o pai, né, que tinha acabado de morrer, de ser assassinado numa abordagem policial. E esse pai é um pai professor, né, um professor negro que viveu no sul do Brasil. E aí esse exercício de olhar para isso trouxe algumas coincidências que não são coincidências, né, são só coisas que acontecem juntas, né. Mas assim, acho que não são coincidências banais, assim, acho que é uma história comum, uma história partilhada entre muitas pessoas, em especial as pessoas negras nesse país, né? E aí o exercício de tentar aproximar essas duas linguagens e essas duas poéticas me levou para um lugar que foi uma experiência muito interessante. Aí eu aproveito para agradecer de novo a Luciara, porque eu não faria isso em outra situação, né? Então, o que eu pensei para esse tempo que eu tenho é de pensar a partir de alguns recortes do livro e algumas obras que a gente tem aqui, alguns debates que circulam a obra do Sidney, né? Então, juntar isso e pensar numa conversa possível, né? Então, assim, nesse primeiro momento, assim, logo no início do livro, uma coisa que o narrador traz é esse desafio de reencontrar o pai a partir dos objetos que ele deixou, né? Então, eu vou ler uma parte aqui que eu imagino que a Luciara podia ter escrito, né? Que ele diz assim, né? Teu caos me comove. Olho para tudo isso e percebo que serão esses objetos que vão me ajudar a narrar o que você era antes de partir. Os mesmos utensílios que te derrotaram e que agora me contam sobre você. Os objetos serão teu fantasma a me visitar. Né? Então, acho que uma coisa que essa função do objeto, né, o objeto que derrota que derrota a gente, né? Eu acho que nessa experiência, né, de organizar objetos e contar histórias a partir de objetos, fica evidente a nossa derrota perante os objetos, né? O quanto que os objetos eles permanecem enquanto a gente se vai, né? E o quanto que ele acaba presentificando uma ausência, né? E o que sobra para a gente, quando, né, essa nossa tentativa, muitas vezes precária, né, de organizar os objetos e as narrativas que eles remetem, é um trabalho de luto, né? Então, observar, né, e aí eu fico imaginando o trabalho da curadoria, né, de alguma forma dar um sentido para essa apresentação, né, objetos que já têm uma história, né, os objetos que em si mesmo contêm histórias sobre sobre essa pessoa que se foi, né? Então, acho que isso me chamou muito a atenção na minha experiência na exposição, né? E conversando com a Luciara, isso foi algo que ela mesmo disse, né? Que boa parte da exposição e boa parte do que a gente conhece aqui são objetos que ele não mostraria, né? Então assim, os objetos, eles de alguma forma eles vencem o artista e depois eles traem o artista, é uma traição, né? Então e obviamente a gente convive com esse fantasma, né? Essa presença, uma definição, né, da imagem contemporânea, assim, né? A definição da história da arte contemporânea, se não me engano, feito pelo Didi Huberman, é isso, né? A presença de uma ausência, né? A imagem como sempre isso, né? Esse índice de uma falta, né? E aí dentro dessa ideia de uma experiência hifenizada, né? O Sidney, ele representa talvez não sei se o contrário, mas ele é um exemplo muito interessante dessa função, né, de um professor artista, né? Quando a gente visita essa exposição e se impressiona com a variedade da produção dele e com a quantidade, né? E pensar o trabalho que né? O trabalho o cotidiano na sala de aula, numa escola pública, né? Que brutaliza e que tira aquela energia vital, né? de produção, né? E ele é um cara que vai na contramão disso, né?
E é interessante pensar que o personagem do livro, né, no Avesso da Pele, né, o pai do Pedro, né, que é o narrador, ele fracassa nesse sentido, né? E aí tem uma outra passagem do livro em que né, dentro todo esse processo da narração no livro é análogo ao trabalho da curadoria por imaginar, né, essa presença, né, por colocar palavras na boca dessa pessoa que já não está mais aqui, né? E aí o Pedro, o narrador, ele tenta fazer isso comentando sobre essa condição dele, né, de um professor que não se converteu em artista, né? No caso, escritor, né? E aí tem uma passagem muito interessante que eu queria ler aqui, que ele diz, né? Se você tivesse um diário sobre todos os anos que esteve na sala de aula, você teria escrito o seguinte, abre aspas, tenho 52 anos e queria estar aposentado. Durante todo esse tempo, vi muitos professores abandonarem o barco. Muitos ficaram pelo caminho, saltaram antes e foram fazer outra coisa da vida. Mas acontece que existe um certo tipo de professor, um tipo único, aquele que resolve, ou por ingenuidade ou por imbecilidade, pegar o touro à unha, permanecer na linha de frente, anos a fio. Um tipo que se propõe a todos os dias pegar a vida pela gola e sacudi-la. Sei que o mais comum, quando o barco começa a afundar, é que as pessoas saltem fora, e isso é justo. Mas escutem, mesmo que o barco afunde, alguém tem que resistir. E foi o que eu fiz, por 20 anos. Porque alguém tem que ficar para apagar o quadro, desligar as luzes e fechar a porta. Fecha aspas. Mas você não teve tempo de fazer um diário. Certa vez uma aluna disse que você falava coisas bonitas e que, portanto, deveria colocar isso num livro. Mas você jamais conseguiria escrever um livro, né? Essa impossibilidade, né, dessa vida brutalizante e essa tentativa de só continuar, né, e permanecer ali, né, me chama a atenção que, às vezes, o trabalho do professor e acho que o trabalho da educação e às vezes da saúde, ele está a serviço esse profissional ele está a serviço à impossibilidade de realizar o serviço dele, né? Então, se as pessoas da saúde forem curar cada uma das pessoas que procuram elas não conseguem terminar um dia de trabalho, né? Se você realmente for educar, né, se você se propor a fazer o trabalho, você não consegue, você não vai ter paz, né? Esse é o cotidiano de muitos desses profissionais, né? A realização da função impede com que as pessoas vivam em paz, ou impede que elas terminem o dia de trabalho, ou pode levar até uma demissão, né? As pessoas são demitidas porque elas realmente queriam fazer o que elas se proporam a fazer, né? Então, dentro disso, né, o que é a que se está a serviço, né, um professor artista, né? Se ele se compromete com a educação, se ele se compromete com a arte, muitas vezes ele não vai fazer o próprio trabalho, né? Assim, isso é um paradoxo, né? Mas essa é uma realidade, né? Que no caso desse personagem fica muito evidente, né? E que faz a gente pensar, né? Essa condição, né? E a partir disso, né? Quando a gente pensa tem uma obra do Sidney que eu acho muito interessante, que eu vou ver se eu anotei aqui, que, se eu não me engano, é A Alegria dos Envolvidos, que é ele numa pilha de livros, né? E ele está ali nessa pilha super frágil, né? Ali em cima, e ele tem uma pedra nas costas, né? Uma figura meio do Sísifo, né? É o Sísifo naquela condição ali tão vulnerável, né? É quase como se ele fosse cair daquela pilha de livros, refazer aquela pilha de livros e ficar ali em cima, né? Então eu pensei muito se essa não é a posição, né? Uma posição que te coloca sempre diante da impossibilidade e diante da vulnerabilidade, assim, é quase que inseparável, né? Fazer o seu trabalho e não fazer o seu trabalho, né? Ou fracassar, né? Diante do trabalho, né?
Então, acho que esse é um aspecto em que esses personagens se encontram, né? Em que essas poéticas se encontram, né? E acho que talvez um último aspecto assim, que me pega e que acho que essas duas obras, essas duas poéticas se encontram, elas estão muito no lugar do que a pele representa, né? Do que esse marco identitário, né? De que no começo eu caí nessa armadilha, né? De adicionar hífens, né? Então, professor, artista, preto, periférico, né? Sobre o quanto que muitas vezes a gente, numa tentativa de fazer uma descrição mais precisa, a gente afasta a condição humana dessa pessoa que a gente tenta descrever, né? E bom, né? O livro do O Avesso da Pele, ele contém um alto spoiler, né? Então eu não tenho problema nenhum em ler o final dele, né? Porque a gente sabe, né? Desde o começo a gente sabe que o pai do Pedro morre assassinado pela polícia, né? Numa abordagem. E aí mais adiante, né? O narrador Pedro, ele traz isso assim, né? Quando começo a ler o livro, eu ficava, não sei se vocês tiveram essa experiência, quem leu, que é entender exatamente o que é o avesso da pele, né? E aí, numa passagem, ele revela isso, e, enfim, eu acho que isso tem um pouco para pensar o quanto que a pele também que é um significante que aparece muito na obra do Sidney também. E aí ele diz assim, né? Tem uma parte que ele diz sobre as pessoas que te mataram ainda estão soltas. Eu não sei por quanto tempo elas continuarão livres, mas elas nunca saberão nada sobre o que você tinha antes da pele. Jamais saberão o que você carregava para além de uma ameaça. Por isso, sigo contando a sua vida, que também é um pouco da minha. Investiguei os teus afetos através dos meus. Eu ainda não sei o que fazer com essa descoberta. Não sei o que fazer com essa verdade inventada. É inventando que eu consigo ser honesto. Sei que ninguém quer morrer da maneira que você morreu. Um fuzilamento, sem chances de defesa. Você não teve a mesma chance de Dostoiévski, não é mesmo? Tem uma outra... Ele comenta isso, e tem uma outra parte em que ele vai na direção de mostrar um pouco esse conflito, né, que se tem, tentando lembrar o que é o que o pai queria dizer com essa coisa da pele, né? Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com os pais. No entanto, agora eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham que lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse. Preservar aquilo que ninguém vê. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sobre esse domínio, você, de alguma forma, tem que preservar algo que se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é esse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria dizer, mas o julgar pela água nos seus olhos me pareceu importante. Então, assim, dentro desse marco identitário que é a pele e o que ele significa para uma cultura racista que produz sujeitos, existe essa vontade, essa intenção de conhecer o avesso, né? E esse avesso, né? Eu fico pensando muito nessa visceralidade que tem a obra do Sidney, assim, né? De volta e meia tem a pele, né? A pele marcada pelo capitalismo, inclusive, né? O atleta de quichute, o açoite, né? O açoite com as marcas, né? Com as marcas, né? Do mundo do consumo, né?
mas para dentro disso, essa relação entre o que está dentro da pele e o que está fora da pele, o que marca a pele por fora, o que tem por debaixo da pele, é algo muito interessante, né? Principalmente quando a gente pensa num cara como um Fanon, né? Que pensa a epidermização da inferioridade, né? Então, quando a pele, quando o que a linguagem aponta da pele vai constituir esse sujeito, né? Então, o que o pai do Pedro, que acaba sendo morto, traz como ensinamento para o filho é quase esse conhecimento do que está por dentro, né? Do que não pode ser, do que é só seu, né? Então, trazendo um pouco para a poética do Sidney, às vezes a pele é o que tem de mais profundo na gente, né? A pele é o maior órgão do sistema nervoso, né? E ela constitui a gente como sujeito, mas ela pode não determinar o nosso destino, né? E eu acho que é um pouco essa mensagem que o pai do Pedro quer dizer, apesar dele morrer por conta né, em última instância ele morre por conta da cor da pele, mas isso é tensionado, né? Isso não é aceito, né? E essa coisa que a gente falou do começo, né, de como que o processo do luto é uma história imaginada com os objetos, com o que ficou, eu tenho a impressão que essa exposição ela serve para isso, né? Ela serve para a gente recontar não só a história do Sidney, né, mas também a história do Sidney, né, mas um pouco sobre o quanto que esse corpo preto, ele nesse país, né, ele é mais do que a pele, né? Ele carrega uma história e, enfim, que está no avesso da pele, né? Então acho que a gente pode pensar nesse avesso, né? Que o que está por dentro, né? Talvez é o que constitui, né? E eu acho que é nesse ponto que, como eu falei no começo, né? Que é enfatizar essa condição humana, né? Então acho que eu fico por aqui, assim. Acho que é um pouco do que eu pensei para compartilhar com vocês. Obrigado. Não, achei incrível essa reflexão que você faz a partir desse texto, né? Que eu acho que o Sidney, ele, né, o trazer o próprio corpo para a obra, né, a própria pele, assim, para dividir, compartilhar a imagem, mas também os dilemas, né? Então ele se expõe muito também. Fico pensando esse avesso dessa pele, né? De um conflito sentimental, um conflito familiar, um conflito artístico também, né? Acho que é uma das obras que mais me impactam, assim, do Sidney, pensando no que significava, né? O que significa, como ele se sentiu enquanto artista nesse mundo das artes branco, aquela do esqueci agora o nome, né? Que ele está no tem o prédio da Bienal de fundo, o Estrangeiro, e ele está ali bem pequenininho no canto e tal, tudo uma escuridão, assim, uma imensidão que você não sabe o que é, e ele lá sozinho, né? Então acho que esse conflito, né? Esse desejo de ser mais do que um ser andante, né? Eu quero ser humano, de fato, né? Eu quero poder participar de tudo isso que esse mundo compõe, né? E produz. E, enfim, acho que tem tudo a ver, e eu acho o Sidney leva isso também para a sala de aula, né? Não sei se você chegou a ver, tem um depoimento de um ex-aluno dele que ele comenta isso, né? Como o Sidney, ele incentivava, assim, e se empenhava e participava, inclusive os alunos do Sidney foram colaboradores com muitas das obras dele, né? Acho que a educação, ela passa por todo esse processo. Aqui a gente tem obras que ele produziu durante a graduação, então como trabalho de faculdade, então um aspecto dele enquanto estudante, né?
e outros dele enquanto professor também, enfim, com essa ajuda dos estudantes, as obras que a gente tem com moedas. Segundo o que a Mara conta, o Sidney fez uma proposta em sala de aula para que os alunos juntassem as moedas, né? Então os alunos colaboraram sem saber que estavam, a princípio, colaborando com a obra dele. Então acho que tinha uma sacada também ali de pensar como unir as duas coisas, né? Então acho que é super legal também pensar isso. E um outro ponto que eu queria também reforçar aqui, né, que eu esqueci de falar no início também, todas as conversas, enfim, o ciclo de debates, assim, toda a parte educacional também realizada durante a exposição, teve a coordenação, enfim, e o envolvimento da Cecília Lima, que está aqui, educadora. Então acho que fazer um agradecimento especial também para esse empenho, para a profissional que ela é e que pôde acolher, enfim, tornar efetivo o lugar da educação dentro dessa exposição. Então, Cecília, muito obrigada. Você foi uma peça fundamental para essa exposição, enfim, para que a gente estivesse aqui hoje. Então, eu faço questão de falar isso aqui. E agora, vamos então ouvir a Janaína Machado. Jana, bem-vinda, que eu vou ler uma pequena mini-bio da Jana, para apresentá-la melhor. Janaína Machado é educadora, pesquisadora e poeta, graduada em Letras pela Universidade de São Paulo, USP, coordenadora do GT Nacional de Teorias do Espetáculo e da Recepção da Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, ABRACE, mestranda com a pesquisa Radiografias Epistêmicas, Poéticas Políticas Negras na Bienal de São Paulo, pelo programa de pós-graduação Afro da Universidade Federal da Bahia. Desenvolve trabalhos no campo das artes, da educação e dos estudos étnicos raciais. Publicou os artigos Não Somos Fãs de Canalha, Poéticas Políticas Afrodiaspóricas, na 34ª Bienal de São Paulo, no dossiê Políticas Afrodiaspóricas, Abordagens Interdisciplinares, da revista Caos, da Universidade Federal da Paraíba, em 2021. E o artigo A Poética da Aparição e Cura, Reflexões a partir da Gramática Negra Corporal Amplificada, na revista da ABRACE, Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas, em 2021. Então, Jana, é um prazer estar com você aqui. Agora a fala é sua. Obrigada, Luciara. Também agradeço a fala ouvir o Renato Lopes é muito bom, né? Acho que o diálogo que eu traço nessa manhã ensolarada, nesse sábado, a partir do aspecto, olhando o Sidney Amaral, o que eu vou denominar, recortando a poética dele, enquanto axé crítico, radiográfico, no sentido que, como é que eu estou olhando para as obras, né, para a produção artística? Eu tenho pensado que as criações artísticas, em suas mais diversas linguagens, elas conseguem elaborar leituras críticas sobre o mundo, uma espécie de radiografia. Dialogando com o sentido de radiografia, radiografar é uma forma de dar a ver, é aquilo que dá inteligibilidade, torna inteligível, né? O que o olho nu não consegue alcançar, a radiografia, né, quando pensamos no contexto das ciências médicas, é aquilo que vai visibilizar o que está escondido, né, escamoteado. E a produção do Sidney Amaral radiografa. São radiografias que, em torno do debate étnico-racial, dão a ver questões que não são ditas ou necessariamente não são ditas em voz alta. Quando a gente entende, né, o que é essa discussão no país, no Brasil, e como que se dá o desdobramento dessa discussão em sala de aula, né, em contextos de educação, tanto formal quanto não formal. Então, quando eu penso nesse axé crítico do Sidney, retomando a obra, né, a produção que você citou, que é O Estrangeiro, que O Estrangeiro é uma obra que o Sidney vai produzir em 2011, que ele traz há uma representação, um fundo totalmente preto,
a representação do próprio artista distanciado do vão da Bienal de São Paulo. Ele olha para aquele vão. Então, acho que quando eu olho para aquela produção, me vem à mente pensando numa outra metodologia crítica, né? Pensando numa crônica crítica, olhando para Racionais, quando eles dizem, né? Olha o pretinho vendo tudo do lado de fora. Então, pensar o que é essa radiografia a partir da pedagogia visual, essa radiografia visual do Sidney Amaral, quando ele está apontando para essa ausência da participação efetiva de artistas negros e negras brasileiras nas edições da Bienal de São Paulo, entendendo também que o Sidney Amaral nunca fez parte do elenco da Bienal de São Paulo, né? Espero que um dia a produção dele esteja nesta exposição, que é uma importante exposição de arte no país. Então, quando eu pensar esse axé radiográfico, vislumbrar a potência de comunicação da produção artística. Assim, as criações artísticas, elas conseguem comunicar, contar histórias, produzir narrativas que outros formatos, outros gêneros, né, discursivos, outras gramáticas discursivas e críticas demandariam mais tempo para falar sobre algo. O que eu acho interessante e excitante na produção visual é essa potência, essa forma de falar. A comunicação é direta. E a linguagem do sensível, ela consegue sintetizar questões complexas, né? Compreendendo que Sidney Amaral, quando eu penso em a articulação, Sidney Amaral, no contexto da sala de aula, num trabalho ético, de fato, né? Pensando em artes visuais, e em torno do debate das relações étnico-raciais e de outras problemáticas, né, que indicam ali, que estão apontando as macro e microestruturas do país, a produção do Sidney Amaral ela dá conta de ser esse instrumento, de instrumentalizar tanto discussões como aproximar alunos, né, e professores desse lugar que é o sensível. Assim, o sensível ele tem uma forma específica e singular de dizer. Assim, é uma outra forma de dizer. E essa forma de dizer, e esse dizer ainda quando ele vem, né, ele é produzido a partir da produção contemporânea, precisa estar, né, estar na sala de aula, precisa também estar em cursos de formação de arte educadores, de mediadores. Eu acho que é aproveitar o que a produção está dizendo, né? O Renato Lopes, ele trouxe o termo, né, de presentificar, né? Eu acho que essa potência da presentificação a partir do objeto, a partir do sensível, para ampliar, assim, sabe, ampliar formas de saber e conhecer. Eu acho que é um letramento, né? Olhar para a produção artística, principalmente para a produção artística de autoria negra, que traz a preocupação a partir de questões que envolvem a negritude, e são questões que apresentam o debate, problemáticas do Brasil, né, que envolve, você sai da negritude, e isso afeta toda a população brasileira. Eu acho que são produções que estalam, né, dialogando com a linguagem do rap, assim, arregala os olhos. Então, acho que arregala os olhos a partir de um letramento crítico, né, aproveitar o letramento, essa pedagogia visual, para ampliar debates que são necessários, né, urgentes, históricos na sociedade brasileira. Então, acho que o axé do Sidney, esse axé, ele é sensível e visual, né? Axé no entendimento enquanto potência, possibilidade de ação, né? Possibilidade de agir. E a própria produção dele, essa articulação do axé está ali, né? Essa posição, de pensar esse posicionamento do sujeito negro enquanto agente do seu próprio pensamento visual, esse deslocamento, né, histórico, de sair da posição de objeto e ser aquela quem analisa, né? É aquela quem está pensando o país. Pensa no país a partir da linguagem do sensível. Eu acho que, assim como Racionais pensa, né, o país, problemáticas profundas sobre a cidade, sobre o país, a partir da linguagem do rap, o Sidney Amaral, né, contribui com um pensamento
crítico, político, a partir do objeto, a partir do sensível. Eu também fico por aqui e deixo esse axé, assim, um axé reflexivo de pensar, né, nas produções artísticas de autoria negra, em especial na produção de Sidney Amaral. Obrigada, Luciara e Renato. Obrigada, Jana. Nossa, vocês tocam em questões muito próximas, né? De pensar como sair, acho que dessa enfim, dessa busca, né, que parece constante na sociedade brasileira, na nossa história, que é olhar sempre, caracterizar as pessoas negras, né, pela racialidade, assim, pelo que é, pelo seu tom de pele, pelo que tem que falar e ser por serem negros, né, e o quanto somos muito além disso, assim, e a dificuldade que é para a escola, né, enquanto ambiente institucional, colonial, que tem por desejo, exatamente, né, privar esses corpos enfim, prepará-los, né, exatamente para seguir toda a estrutura de uma sociedade de controle capitalista, né, o quanto não pensar esse sensível é parte desse projeto, né, porque aí realmente você não se questiona, você não se humaniza, você não passa, vira a máquina, vira a ferramenta. E eu acho que o Sidney, né, assim, pelo que eu também ouvi de relatos dele, da experiência de ser professor, o Sidney tinha um empenho muito grande em não cair, né, nesse lugar do professor que já não tem mais ânimo, que não tem mais o desejo, porque realmente a escola é violenta e ela mata, né? E ele estava ali preocupado como trabalhando numa escola, de uma escola periférica, uma cidade também semi-interior, né? Também assim, então quais são os acessos que se tinham às artes ali em Mariporã, talvez não muito também pensar essa desigualdade que o sistema das artes tem, né? As desigualdades também de recursos, e o quanto ele tentava ali continuar com esse pouco. Então eu não acho, por mais que, enfim, Sidney também foi professor porque seguiu sendo professor porque um sistema das artes não deu possibilidade dele viver da sua produção artística enquanto estava em vida, né? Mas eu acho que também porque o Sidney, ele entendia o impacto da educação, o quanto o trabalho dele, ele realmente desejava, assim, parece, tinha um desejo de ser professor, de fato, né? Não era só enfim, um trabalho porque isso não deu, porque para cumprir ali ou suprir uma ausência, mas é porque ele tinha um empenho. E eu fico pensando nisso, como levar isso como construir isso na sala de aula, né? Como sensibilizar os estudantes, e principalmente aí, claro, não que a gente se restringe a pensar, né, a racialidade dos estudantes, mas estamos numa sociedade assim, então, principalmente os estudantes negros, que são maioria dentro das escolas públicas, periféricas, né, como que vocês pensam isso? Como tornar esse corpo desses estudantes, enfim, que consigam acessar essa radiografia interna, esse avesso dessa pele, assim. Quais são as práticas de educação que a gente pode pensar, né? Para que a escola não seja mais um ponto de reprodução de violência. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim. Então, eu penso sem ampliação do currículo, né, sem uma prática efetiva de combate, né, ao racismo epistêmico, você não consegue fazer esse tipo de aproximação. Essa aproximação que ela está totalmente investida assim, meu objetivo, a meta é focalizando esse público e focalizando, cercando esse debate, porque sabemos que ensina-se a aulas de arte, sim, mas quais são as referências?
Quais são as referências visuais? Quais são as referências de pensamento? Quais são as discussões que, de fato, estão articuladas em todas as disciplinas que consigam produzir leituras, né? Leituras que sejam eficientes em relação a essa produção, em relação à produção artística negra contemporânea que está debatendo o país. Assim, está falando sobre o Brasil a partir da perspectiva da experiência social negra. E essa experiência social negra ela não está apartada das outras experiências sociais, né? Assim, como é que está se discutindo relações étnico-raciais a partir de vários eixos, né? Você está pensando no eixo está olhando para a economia, está falando de direito à terra, está falando sobre direito à imagem, está falando sobre N questões que é pertinente a todos os grupos e, por que não trabalhar com essa produção. Assim, acho que o caminho é ampliação de currículo e gestão, ter uma espécie de fiscalização de como, de fato, o currículo está sendo aplicado e se está sendo aplicado. Nós sabemos que nós temos uma lei, né, desde 1939, no entanto, assim, ela acontece? Acontece, mas, no entanto, não de forma integral, não é 100% ainda, né? Uma lei que tem mais de 10 anos. Então, assim, nós temos a própria não efetivação 100% da lei em sala de aula, que também deve refletir em cursos de formação, de mediação, de arte e educação no país inteiro, né? Como está refletindo isso, já indica, por si só, indica que o racismo é um problema político do país. Assim, e o país não quer, né, medidas e políticas de enfrentamento em qualquer setor da área social. E isso passa pela educação. Passar pela educação é falar, tá, preciso ampliar o currículo, preciso pensar em outras formas, outras metodologias para produzir, de fato, resultados, né? Resultados que sejam positivos para a comunidade, né? Para a comunidade brasileira, né? Não apenas para a comunidade negra, né? Porque o que pode vir a ser, pode vir a surtir resultados efetivos para a parcela da população negra, isso vai refletir em resultados positivos para as demais populações que compõem o país. Assim, é uma questão de coerência, né? Uma coerência ética que passa pela educação, né? Sim. Sim, nossa, é difícil, né, continuar, né? Acho que a Jana, acho que ela traz isso de uma forma muito concisa e muito completa, né? Eu só fiquei pensando assim um outro lado, né, dessa coisa, né, que você fala do currículo, né? Eu fico pensando um pouco esse lugar também que o professor, a professora, enfim, os educadores em geral, tem de fazer uma certa rebeldia contra, né? Eu fico imaginando em alguns contextos, né, em que você tem que falar da lei, né? Mas ao mesmo tempo tem uma tensão porque o ambiente em volta é evangélico, né? E é a expressão desse racismo religioso, né? E do quanto que às vezes o trabalho é um trabalho quase que ali de uma certa malandragem ou de uma ginga para se conseguir fazer, né? Então aí passou pela minha cabeça assim uma ideia, né, acho que é do Alan Caprow, assim, que ele faz uma experiência de tipo, ele ganha uma bolsa para trabalhar com os jovens negros, né, nos Estados Unidos, na tensão racial ao máximo. O título desse texto é muito engraçado, né, que eu não lembro, mas tem uma coisa de fracasso e sucesso, né? E aí é toda uma reflexão sobre o que é fracasso e sucesso em arte, né? Porque aí o que ele faz é sair com os meninos e vamos fotografar as pichações da rua, né? E aí eles fotografam as pichações da rua, os meninos muitos deles não são alfabetizados, então a alfabetização se dá pelas pichações, né? E aí, depois das pichações, a galera começa a fazer as pichações na escola. E aí, do ponto de vista da educação, né, quando a gente pensa a educação, o formal, né, isso foi uma experiência de sucesso ou de fracasso, né? Então, assim, por um ponto de vista que esses meninos estão escrevendo e que está rolando
sei lá, né, uma convivência que produz uma comunidade ali de aprendizagem, isso é um sucesso. Para a educação formal, isso é um fracasso, né? Do ponto de vista da arte, né? A expectativa do artista. Então, é muito esse lugar, né? Que é quase que uma atitude quase que de guerrilha também, né? Que eu acho que alguém criativo, né? Que é esse exemplo que você dá, né? Do Sidney com as moedas, né? Então, assim, tem esse lugar também, né? Que compõe, né? Essa ginga, essa relação ali, né? De pegar o que está dado, as condições que são colocadas, que são impostas, e a partir disso criar uma outra coisa, né? Então acho que isso me toca muito, né? Eu acho que é isso, né? Acho que a educação popular é isso, né? É um pouco esse lugar de vamos colocar as pessoas juntas, né? Vamos fazer, sei lá, vamos fazer um almoço junto. E quando você faz um almoço junto, você não tá, você tá e não tá falando do conteúdo, né? Você está junto, você tá criando uma comunidade, um vínculo comunitário ali, né? Então, e aí para pensar a própria história, para ficar junto, para se aquilombar, né? Que eu acho que acho que essa é uma questão, né, também, né? Que aí voltando para essa coisa da identidade ou do identitarismo e tal, quase que um padrão narrativo, né, dos nossos ancestrais, fuga e o aquilombamento, né? Então, acho que é um pouco esse movimento que a gente faz também quando a gente é hifenizado e quando a gente é enquadrado, né? Esse enquadro, quando a gente sofre esse enquadro, né? É fugir e buscar esse quilombo, né? Que às vezes é na comunidade, às vezes é em nós mesmos, né? Então, assim, a gente foge dessa condição de opressão e se encontra no reconhecimento, né, no auto-reconhecimento, no reconhecimento no laço, né, com outras pessoas, enfim, com os nossos. E eu acho que o que você terminou foi maravilhoso, né? Que é de falar assim, olha, isso não é para a comunidade negra, né? A Pequena Sereia Negra não é para as crianças negras, né? É para todas as crianças, né? Assim, acho que é um pouco isso, né? Porque fica uma postura que sereias não existem, né? Que as pessoas, né? Sereias existem às vezes. Ou aquela outra posição que é tipo, não, mas a Pequena Sereia Negra é para as crianças negras. Não, assim, acho que a Pequena Sereia Negra é para todas as crianças, né? E eu acho que é isso, a gente ganha quando a gente percebe que o mundo é grande, né? Que o mundo vai para além do que parece com a norma, né? Então, eu acho que é um brinde que a gente faz para a diversidade da realidade, assim, né? Então, é assustador, pode ser assustador, né? Mas isso compõe a nossa vida junta, né? Então, acho que é isso, assim. Isso que você fala, eu fico pensando aqui, né? Lembrei um texto que eu gosto muito também, que é a Tradição Viva, do Ampateba, que ele fala sobre a diferença entre a educação ocidental e a educação africana, né? Que essa educação, esse sistema de educação moderno ocidental, ele está muito mais preocupado em criar especialistas, né? Todo o processo é esse, e de ter um período, né, em que você é estudante e depois você vira o conhecedor. Você deixa de ser o estudante, né? Se torna o especialista naquilo. E a educação africana, ela não está preocupada, segundo as palavras do Ampateba, né, nessa busca por um especialista, mas sim por um conhecedor do mundo e da vida. Por uma pessoa que olhe de maneira ampliada, né, o universo que o cerca e consiga ter habilidades para lidar com diferentes coisas, não apenas com um único tema, um único objeto, né? E eu acho que quando a gente olha assim, isso que está falando, né, de pensar para a sociedade toda, né, eu acho que esse olhar ampliado, né? Então não estamos porque é isso, né? A sociedade ela é tão fragmentada, assim, né? Ele até fala, né? A educação africana não fatia o mundo, né, em pedaços, assim. Eu acho que é isso, assim. Então isso é para tal setor, isso é para tal, isso é para... E eu fico pensando isso na educação também, né, como às vezes nos limita, assim,
ser isso ou aquilo, e não pode fazer tudo. E como o Sidney, ele dá um drible nisso, né? Primeiro porque ele se torna uma pessoa que estuda diversas linguagens e ao mesmo tempo é especialista em diversas linguagens, porque ele é um eterno estudante, assim, como o Sidney, ele não cai nesse lugar do agora sou conhecedor, né? Apesar de ser o conhecedor, mas é o conhecedor que está sempre em estudo. E não por acaso os livros aparecem muito na obra dele, né? A biblioteca do Sidney, o ateliê é muito citado. E aí, pensando na relação do hífen que você fala, Renato, assim, que é o Sidney, artista-professor, que leva isso para a vida, né? Então, tem uma fala da Lizie Amaral, filha dele, dela contando, assim, quanto ele, desde criança, né, era ali incentivando ela com a leitura, com as práticas artísticas, com o processo de ateliê, e já desde a Lizie pequena, né, ele já planejando um futuro para ela, que é o que ela conta, que desde criança ele falava que ela tem essa missão, que é abrir a Fundação Lizie Amaral para organizar projetos de educação no âmbito social. Que enfim, agora a Lizie tem esse projeto para quando ela fizer 18 anos, que o Sidney deixou. Mas é interessante isso, porque era uma preocupação de Sidney com o mundo, né? Não era tipo, é a minha profissão, eu tenho 8 horas para cumprir e a partir dali eu não tenho mais que pensar nisso, né? Então, eu acho que tem algo por aí, assim. Isso é uma ideia muito bonita, né? De ver isso quase como uma oferenda, né? Pro mundo, né? E isso acho que é um pouco uma outra visão sobre o que é a obra, né? Eu acho que quando a gente pensa o que a história da arte operou, né? Com as instituições, com a própria instituição, a arte, ela opera, leva a gente para essa ideia de uma obra que está ali, né? Que está morta, né? Uma vez alguém falou assim, numa brincadeira, e eu levei muito a sério. Eu falei assim, o museu é tipo uma cadeia para obras de arte, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que aí o artista, ele pode estar, né? Ele está cumprindo essa pena também, né? Porque o próprio desejo de entrar nisso, o próprio sistema da arte, né? A própria ideia de como se organiza, acho que acaba formando isso, né? Então, a ideia de que, primeiro, um nicho, uma função, a própria maneira como as artes são apresentadas como saber, né, nas instituições, né, elas está baseada no talento, né? Então tem a criança lá que sabe desenhar, a criança que, né, e não numa produção, num fazer que é um presente, né? Um presente para a humanidade, assim, né? Não tão livre, né? Eu acho que é um compromisso com a liberdade, é um exercício da liberdade, né? Então é interessante, não sabia disso, assim, né? E é legal uma missão de vida, sei lá, uma obra que envolva as outras pessoas, né? Que envolve um presente, né? Dar algo, né? E não assim, admirem, né? Que eu acho que é um pouco a estrutura que a gente aprende muitas vezes, né? Que a gente é disciplinado, inclusive, quando a gente entra no museu, na galeria e fala assim, fala baixinho, anda, não, né? Não, é isso, só qualquer toque, olha não se olha com a mão, né? Assim, né? Todo esse disciplinamento do corpo também, né? Isso é muito interessante. Eu penso no exercício que movimenta as coisas. Acho que quando a Luciara traz o Ampatebá, né, é outra forma de compreensão de estar no mundo e pensar o mundo. Então, essa maneira, né, outra, quando você pensa essa junção do ético e do estético, a coisa tá junta, né? Assim, tá tudo tá junto e misturado, tá embolado a coisa. Então, a partir daí, você consegue pensar em formas institucionalmente, da perspectiva que for, mas tudo de uma forma mais integrada.
né? Entender aquilo que eu produzo não é para mim, né? É a partir de mim, sempre olhando para a coletividade. Isso é outra maneira, né? É outra maneira de pensar a educação. É outra maneira de vida, né? De pulsão de vida. É de mim para o outro, né? Quando eu olho essas produções artísticas, que tem essa... Somente quando a preocupação está em torno de questões étnico-raciais, elas passam por isso, né? Pensa, tá, por que se está discutindo determinados assuntos? Você tem ali o artista enquanto indivíduo, esse indivíduo, tudo aquilo que ele traz ali, traz o corpo dele, mas a partir do corpo dele sempre está espelhando uma coletividade. Não é sozinho, né? Não mexa comigo que eu não ando só, né? Então, isso é pensar o mundo mais esticado, né? Precisa esticar esse mundo, é sair dessas caixas, né? E nós sabemos que essa construção toda de caixa, né? A coisa tem que ser dual, né? Ou isto ou aquilo. Para eu ter isto, eu preciso abrir mão daquele outro, né? Nós sabemos que tudo isso é uma construção, uma visão, uma perspectiva colonial, né? Que só produz escassez, né? Se produz escassez, produz morte, né? Morte e esses enclausuramentos. Então, é essa visão do museu que é a cadeia, né? Que deixa de refém a produção. Né? Ou a escola, que também é esse lugar da... A escola é uma cadeia. É essa cadeia, né? A arquitetura é a mesma. Que deixa de refém, né? Assim, o outro é o meu refém. Não pode ter pensamento próprio, é refém em relação a tudo, né? Radicaliza o lugar, né? É um espaço totalmente condicionado e restrito ou restritivo. Acho que nesse lugar é a ampliação, né? A ampliação de tudo, né? Da vida, né? Dos outros, né? Do outro. Total, gente. Vamos agora abrir para o público. Se tiverem alguma pergunta, podemos começar já. Oi, boa tarde, ou melhor, bom dia a todos. Eu queria agradecer a fala, foi muito bonita, foi muito engrandecedora. E assim, Janaína, como gramsciana que sou, eu fiquei muito feliz ao escutar você falar de currículo escolar e de gestão, e como isso é importante para o espaço escolar. E quando digo escolar, no sentido público no total, para todas as escolas. Uma política pública bem feita, a política pública pensada na população faz total diferença. Porque aí a culpa não é só do docente, não é o indivíduo docente, é daquela estrutura que não é pensada para a população. Ou melhor, é pensada, mas de uma maneira que pode essa população, e não que ela alce voos. E eu acho que eu acrescentaria só mais uma coisa, que é quando você fala dessa gestão, que é essa gestão democrática, eu colocaria a questão do pensar no docente enquanto formação, na formação do docente. Pensar em como a gente está criando esses professores, como são essas escolas e como elas são pensadas, como é essa faculdade. E obrigada, Renata, quando você traz o Fanon, quando você estava falando sobre os pedaços do livro, eu pensei muito numa parte do Fanon, quando ele diz que, acho que eram os indígenas, quando eles estão dormindo, eles conseguem lutar, eles têm força. Acho que é mais ou menos isso que ele fala. E aí eu fiquei, nossa, é verdade, né? O nosso corpo é tão tolhido, mas eles não podem tolher os nossos pensamentos e os sonhos. Acho que é isso. E, por final, quando você usa o hífen, para mim, é uma discussão que a Ana May já traz, quando ela fala de arte e educação, onde ela diz que não precisa do hífen, não precisa separar, porque ambos estão no campo da cultura. Então, ela coloca um travessão, porque arte e educação, para ela, é algo junto. E é isso. Muito obrigada. Pode seguir com mais uma pergunta. Eu tenho que falar aqui, né? Gente, obrigado pela fala. Assim, estou feliz de escutá-lo, Ciara, Renato, Janaína. Eu vou tentar olhar um pouco para as minhas experiências, para tentar pensar também esse lugar da educação e da escola, que eu sinto que ainda é um lugar que pode ser abraçado, né, com mais afeto.
Eu vou relatar rapidamente uma experiência que eu tive nesta semana. Eu trabalho no Educativo do Instituto Moreira Salles e eu recebi um grupo de Santo Amaro nesta semana. Eu estou trazendo isso porque o Renato entra nessa questão da sereia e foi justamente esse disparador que, acho que mais de 11 anos na educação não formal, eu chorei pela primeira vez em uma visita, né? Na exposição, né, que está acontecendo no Instituto sobre Walter Firmo, nós entramos em uma discussão com uma escola, uma AMF, né, de Santo Amaro, sobre a representatividade, né, a partir das fotografias. Walter Firmo também é professor, né, assim como foi Sidney. E aí a gente, conversando um pouco sobre as representatividades e olhando para a figura de Iemanjá, Mateus, um garoto de 12 anos, ele trouxe a questão da sereia negra, né? E eu percebi um momento tão bonito, né, dentro dessa relação freiriana, de você perceber também que a educação é um lugar horizontal, né, pela qual os estudantes também assumem esse papel de educador. Mateus assumiu a fala, né, e eu achei tão bonito ele trazendo o quanto que o fato dele ser um garoto gay dentro de um ambiente escolar e trazendo a narrativa das sereias negras, já pensando em Iemanjá, foi tão transgressor, né, que eu não consegui me conter, né? Eu chorei na visita, né? Eu falei, Mateus, quando eu tinha a sua idade, eu não escutei isso que você está falando nem dos meus professores, né? E você trazendo isso dentro de uma instituição, para mim, é muito transgressor, né? Foi uma visita linda. E eu estou trazendo isso porque eu fico pensando muito no que a professora Nilma Lino, né, traz, de pensar o movimento negro como um movimento educador, né, justamente para a gente perceber como que esses movimentos artísticos e esses professores que vêm trabalhando, né, a Lei 11.645, também traz esse movimento educador, né, pensando a educação também como um movimento que vem criando, né, movimentos muito transgressores mesmo também nos estudantes, né? Enfim, é só um relato para a gente pensar esse ambiente da escola que também tem muitos movimentos bonitos acontecendo, né? E aí eu só gostaria de colocar para a gente refletir também, eu fico pensando muito também nesse conceito que é da professora Leda Maria Martins, né, de afrografias, né, o quanto que Sidney também dá conta de trazer essas afrografias, né, em seus trabalhos, e olhando toda essa diversidade de materialidade que o Sidney trabalha, eu fico me perguntando como que a gente pode pensar esse lugar das artes visuais, né, a partir de sua materialidade, ou seja, como que as materialidades, né, o bronze, a pintura, tudo ainda está distante desse ambiente escolar, né? Assim, eu estou colocando isso como uma provocação, porque quando o Sidney traz, por exemplo, isso aconteceu muito na exposição que aconteceu também sobre Carolina. Os estudantes, eles olhavam para o chinelo, olhavam para o pão, né, para essas outras materialidades que não compõem, né, a história da arte oficial, com muito afeto. E se viam também nesse lugar de produção, né, de pensar, poxa, na minha mesa tem um pão, e como isso aparece aqui na mesa do museu, a Havaiana e tantos outros. Mas eu acho interessante que o Sidney, ele traz uma sofisticação da arte oficial, né, que é de trabalhar com bronze, com essas materialidades múltiplas, que ainda não estão presentes no ensino formal, né? E aí eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar como que a gente pode hackear esse sistema, não é, que ainda não permite que o bronze chegue numa sala de aula, não é, que uma pintura, quer dizer, que uma tinta, um pigmento, que não seja apenas o guache, chegue também na sala de aula, que muitas vezes quem leva são os professores, né, não chega via institucional. Mas, enfim, trouxe essa questão só para a gente pensar um pouco, porque eu me lembrei muito de uma artista, a Val Souza, que ela vai falar, poxa, eu fui conhecer a Folha de Ouro, né, recentemente, né? Antes disso eu não tive contato com essa materialidade, né? Então, enfim, só para pensar sobre essas questões que a gente ainda tem que avançar, mas que, enfim, o próprio Sidney já trabalha muito bem, né, com essa multiplicidade de materiais. Bom, é isso. Não sei se eu me fiz entender. Obrigado. Vocês querem responder essa e aí depois a gente faz mais uma rodada, pode ser? Eu posso só fazer um complemento? Claro, claro. Eu queria dizer que
o professor estava contando a sua experiência e a gente recebeu um grupo de professores, né, em HTPC. Eles vieram, né, participar da exposição. A Luciara estava aqui, eles estavam na palestra também. E aí, um dos professores, eu conheço, né, conheço a escola, um dos professores, ele foi preso, foi um preso político. E aí ele estava vendo, né, a gargalheira, ali embaixo, o esboço, e aí ele faz um movimento, ele diz, eu compreendo essa questão étnica que ele está trazendo ali, o Sidney, onde essa pessoa silenciada, mas eu também não posso não dizer que eu, como docente, também me sinto um pouco silenciada. Então a gente tem também esse momento do Sidney, onde a gente consegue ver a arte dele ser uma arte do todo também. Nossa, pô, não, eu acho que você chegou num ponto que eu acho que era um pouco do que a gente estava falando no começo, assim, né? Do quanto que, e eu acho que e aí isso vai no lugar, né, da sereia negra, e assim, porque é o quanto que o processo de identificação, né, que é um processo que a psicanálise estuda isso, né, pode ser um processo de congelamento, né? Então, assim, você vai lá, você se identifica com a vítima ou com, né? Você fica ali e você... Mas tem e aí é um processo que vai para um certo narcisismo, né? Para um estado de narcisismo, né? Mas tem um movimento identificatório que pode te ampliar os seus horizontes, né? Então, eu acho que aí, de novo, né? Quando a gente tenta olhar o Sidney só pelos vários hífens que a gente pode identificar, a gente vai fechando ele, né? A gente não vai olhando para o quanto que... Isso sem ignorar a questão política que envolve, né, o fato dele ser um artista negro, sabe? Considerando os hífens para uma descrição, mas não para um reconhecimento dele a partir disso, né? E levar isso para o quanto que isso tem... acho que talvez era nesse sentido que eu pensava essa ideia de pensar a condição humana, né? Que é esse lugar, né? Que é o quanto que essa gargalheira dali, que é um objeto, um artefato histórico, né? Que tem uma materialidade, né? Que tem uma história específica, né? Ela sobrevive de outras formas, né? Então, acho que isso é muito legal você trazer, assim, né? Aí eu esqueci seu nome. O André. E aí o processo, né, que o André relata é muito interessante nesse sentido também, né? De que a aparição ali, né, da sereia negra, junto com a identidade dele, né? Isso amplia também, né? Isso amplia o próprio grupo, né? O grupo entender como feito composto de uma diversidade, né? E também de um lugar no mundo, né? Porque quando você entende isso, você de alguma forma entende que todo mundo tem um lugar, assim, né? Inclusive quem né? Tipo, ele consegue se localizar no mundo a partir dessa identificação, né? Então é uma identificação que te leva para fora, né? E não te leva para dentro e te prende, né? Então, aí sobre a coisa da materialidade, eu achei muito legal porque a única resposta possível que eu pensei você deu, né? Que é o quanto que a gente estava falando, né? Esse drible, né? Que a própria pessoa ali que está na educação faz, né? Contra a instituição, né? Se leva, né? E aí eu fico pensando que a questão da materialidade, às vezes, não é só do professor de artes, né? Porque eu fico imaginando um professor de história falar do açúcar, tipo, né? E fala assim, olha, o açúcar que tá... Como que você conta a história do açúcar, né? E você fala, olha, a gente está aqui na merda por causa do açúcar, né? Assim, pessoas foram escravizadas por causa do açúcar, né? Assim, não tá só na arte, né? Mas tá pulverizado em toda a vida, né? Aí eu acho que é um pouco essa educação, né? Uma educação que o horizonte da educação é entender o mundo mesmo, né? E como a gente tá, como a gente existe, né? E aí entendendo os objetos como partes do mundo, não como os objetos... E essa é uma visão bem moderna, né? De olhar o objeto e falar assim, olha, eu sou o sujeito mesmo, eu entendo o objeto, eu capturo o objeto, né?
E no mundo que a gente está aqui, olhando para o celular o tempo todo, né, é muito contraditório, né? Isso não é verdade, né? A gente tem uma relação muito complexa com os objetos, né, e com as materialidades, e eu acho que a educação ela não pode se abster de pensar nisso, né, de desnaturalizar a nossa relação com os objetos e de compreender o quanto que a nossa condição dentro do neoliberalismo está muito próxima de objetos, né? A gente tem produzido, tem entendido pessoas como objetos muitas vezes, né? Então, eu acho que esse lugar de entender o que é o fetichismo, assim, eu acho que tá na ordem do dia, assim, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim. E sobre o Fanon, eu acho que está nesse lugar, assim, por mais que talvez o colonialismo ele chega assim bem dentro da gente, assim, né, de influenciar assim escolhas mínimas nossas, assim, esse espaço dentro, né, que eu acho que é até o que está no avesso da pele, né, esse lugar lá no fundo. Tem uma parte que é super bonita que o narrador fala sobre, eu queria ser um pensamento seu, né, eu queria viver em você como um pensamento seu, né. Talvez ele imagina, né? É quase como se ele imaginasse viver numa aula triste do pai dele, né? E eu acho que é esse lugar que é quase que quem vai chegar, né? Esse lugar também é um lugar de resistência, né? Os nossos sonhos, eles também são lugares de resistência, né? Então eles compõem isso. Isso é bonito de pensar mesmo, né? Eu acho que o Fanon ali, psiquiatra, né? Assim, olhando o médico como um médico francês, né, atendia um argelino, assim, né? Assim, e ele contar, né? E pensar se isso está diferente de hoje, né? Quando você vê, sei lá, né, o quanto que uma dentista, e isso eu lembro isso, né? Uma dentista na quebrada, né? Essa pessoa que é uma pessoa completamente alheia a essa quebrada, né? Ela tá ali e chega e tem o posicionamento dela para atender as pessoas é o mesmo de um médico dos anos 50, né? Assim, né? A maneira como ela vê essa pessoa, né? Mas, apesar disso, acho que tem um lugar dentro da gente, né? Dentro da gente também é um lugar para resistir. Acho que você fez muito bem em lembrar do Fanon, assim, achei muito legal isso. Obrigado. Vou fazer um breve comentário, né? A pergunta, aliás, o que o André traz e Cecília tem a ver com, acho que, pensando no termo movimentação, volta essa tecla, é ampliar e movimentar. Me lembrou um texto, um artigo da Renata Felinto, né, artista visual e acadêmica. A história, o título do texto é A História Pálida das Artes Visuais, né? Eu acho que deve ter algum complementozinho. E nesse artigo, em algum momento ali, ela provoca uma reflexão em relação ao campo das artes visuais, né, olhando para a sala de aula, como que se ensina, né, está ali pensa na história da arte, vai até o modernismo e acabou, não se avança, né, assim, nunca consegue ultrapassar o modernismo, está muito arraigado, pensa no vertentes, escolas, ou seja, deixa a história da arte muito compactada, né, muito compacta. Quando olhando assim, pensando nessa coisa compacta, como que materialidades outras que estão dentro do contexto da produção, né? A partir da produção contemporânea, será aplicada em sala de aula, uma vez que você não consegue nem saltar do modernismo para a produção de fato, assim, encarar a produção contemporânea, né? Vou falar de arte, sei lá, vou trabalhar com arte conceitual, é interessante sim eu pensar nessa materialidade. Vou falar de videoarte, é interessante pensar nessa materialidade. E são materialidades que, assim, na minha perspectiva, elas são bem mais, elas são fáceis de chegar até a sala de aula, de chegar até esse local. Pensar o chinelo, né? Um chinelo, uma cadeira, né? São coisas que estão em torno da escola, estão dentro da escola. Só que essa coisa vem, né? Tem uma problemática que, novamente, eu bato no currículo.
tá? A forma que se pratica o currículo, né? Quando você traz a professora Nilma Lino Gomes, né? Ela vai trazer o movimento negro e pensa também os movimentos sociais enquanto movimentos, né? Enquanto educadores. Trabalhos que eu tenho desenvolvido no campo da mediação, né? Com artes, utilizo muito música e a partir de pensamento a partir da linguagem do rap, especificamente pensando no Racionais MCs, que é trazer a partir desse lugar, encará-los, né, encarar o pensamento artístico e crítico, a partir desse lugar de educadores, né, nesse mesmo lugar que a professora Nilma Lino coloca, né, entendendo enquanto educador, né, segundo a concepção da Gomes, somos todos educadores, né, pensando toda uma potência ativista que todos nós temos a partir de questões, né, que nos afetam de forma direta, né? E o que a Cecília aponta, né, é ampliação, Cecília. Ampliação e é o fazer acontecer, sabe? Passar a praticar o currículo de forma diferente. Acho que pensar em outra praxis mesmo, né? Quando olhamos para o educador super, hoje, meio que proibidão, né, no Brasil, que é Paulo Freire, né? Paulo Freire meio que, assim, durante um tempo, sendo lido e refletido. No entanto, sabemos que gestos, né, de pessoas que compõem a comunidade escolar, totalmente apartada daquilo que Paulo Freire, né, estava cutucando para transformações de fato éticas, né? Assim, eu preciso ter uma transformação ética para trabalhar de forma diferente, para pensar de forma diferente. Acho que abrir mão da limitação, né? A limitação é mais fácil, né? Então é mais fácil trabalhar com linguagem, olhando para a produção artística, né? Com a linguagem tradicional, do que você avançar. Porque assim, o mundo está acontecendo, né? Quando a gente olha para o sistema está acontecendo. Olhando para a história da arte, ela está viva, né? Os humanos estão produzindo, né? Acho que é olhar a coisa enquanto organismo vivo. Está acontecendo. Eu preciso mudar também a forma que eu interajo, né? Porque eu tenho a minha interação com o objeto, com as discussões, assim, porque está acontecendo, está vivo. Sabe, largar, sair mesmo, acho que é abandonar as metodologias coloniais, né? São coloniais, né? É sair desse lugar, né? Assim, ficou para trás, né? Romper com o século XIX. Assim, precisamos disso, né? Romper com o século XIX. Século XIX, né? Toda discussão sempre volta a ele. As coisas mudaram ali. Bom, vamos abrir para mais algumas perguntas. Tem mais alguma pergunta? Não? Então, acho que podemos encerrar por aqui. Agradecer mais uma vez a presença de Janaína Machado, Renato Lopes, a presença também do público. Agradecer a Cecília também por todo o trabalho de educação desenvolvido aqui na exposição e na galeria, por ter organizado também esse seminário. E é isso, agradecer ao Sidney por ter proporcionado esse grande legado e a Galeria Almeida Day também por acompanhar esse processo, tanto da exposição quanto das ações desenvolvidas em torno dela. Então, enfim, gente, muito obrigada.